pé. Mas Jesus fez uma obra grande na vida dele. Hoje, pastor Heverson, quantos anos, pastor, que você está no Vale? Há 11 anos, aprove Deus o chamar, não quis ficar atrás de altar, ele simplesmente pegou o carrinho de mão com a caixa de som e foi pregar o evangelho no Vale de Jequitinhonha. E Deus tem honrado esse servo ali para a glória de Jesus. Nossa igreja também o ajudou na construção do antigo templo, está no novo desafio, e é com muita honra, irmãos, que nós recebemos um verdadeiro missionário para a glória do Senhor Jesus. Tem muita gente com o nome de missionário, mas esse é original, é raiz, né? E com ele está a esposa dele, a pastora Eula, que acompanha ele sempre, vai estar cantando também aqui na hora que formos adorar com a nossa oferta. E o Acla, que é sobrinho dele, filho do presbítero Giovanni, está magrinho, irmãos, está fazendo uma dieta louca. Eu também vou entrar nessa benção aí. Amém? Vamos orar pelo pastor Heverson, que vai ministrar uma palavra no nosso coração. Presbítero Lucas, faça essa oração aqui em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Oremos. Bendito Deus eterno Pai, queremos glorificar teu santo nome nessa noite. Queremos glorificar a tua presença, a tua majestade, que já é presente no nosso meio. Agora também oramos para teu filho, que mais uma vez irá pregoar a tua palavra. Que essa palavra possa estar nos nossos corações, possa nos converter, nos direcionar, aplicando-no a cada dia para o objetivo que é salvar as nossas vidas. Fica conosco, fale nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém, pastor. Glórias a Deus. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Você está feliz em estar aqui adorando ao Senhor? Deus é bom, Deus é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Amém? O versículo é o 39. A epígrafe do texto é Jesus no Getsemane. Podemos ler? Só o primeiro versículo, que diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Vamos repetir unanimemente, todo mundo junto? Versículo 39, vamos lá, 1, 2, 3 e... Podem-vos assentar. Irmãos, hoje é um culto doutrinário, né, pastor? O que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, a gente falar um pouquinho a respeito de oração, para que nós possamos aprender um pouco mais e nos sentirmos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a cada vez mais orar. Segundo a saudosa minha mãe, ela dizia que orar nunca é demais. Então, quanto mais a gente ora, segundo ela, mais a gente tem poder. E quanto menos a gente ora, menos a gente tem poder.
Mas se ela está certa ou errada, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. Porque a oração, ela é um meio de nos conectar ao Eterno, de nos conectar ao Senhor. Deus, Ele tem muito prazer na vida de quem ora, de quem busca a presença dEle. A oração nada mais é do que um diálogo poderoso que você está tendo com aquele que criou todas as coisas, o Eterno, o nosso Deus. A oração é aquilo que nos faz cada vez mais ter contato com Deus. E se tem uma coisa que Deus se agrada e que Ele nunca queria ter perdido, era o contato direto com o homem. Mas o homem, ele peca. E a partir do momento que ele erra, que ele falha, que ele peca e ele é expulso do Éden, agora Deus não pode mais descer espontaneamente para poder conversar com o homem, para poder dialogar com o homem, para poder andar no jardim com o homem, dialogando com ele, conversando com ele, quem sabe até mesmo perguntando como foi o dia dele. E aí, Adão, como foi o seu dia? O que aconteceu no dia de hoje? Explica para mim, vamos conversar, pauta aqui para mim, coisa por coisa que você fez, desde de manhã até o entardecer. E Adão, em um diálogo, conversava com Deus, falava com Deus, e aquele diálogo cada vez mais era mantido, até que um dia ele pecou. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías, no capítulo 53, que tem uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, que é o pecado. Porém, eu louvo ao Senhor, que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, lá nas cartas que ele escreveu a Timóteo, que existe um, oh glória, que é o mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus. Se o pecado está no meio para poder fazer separação entre Deus e o homem, Jesus também está no meio para poder nos perdoar. Oh Espírito Santo. O sangue dele tem efeito para perdoar os nossos pecados. Ele é o mediador, ele está no meio para fazer esse elo entre Deus e o homem. Então Deus, ele tem muito prazer quando ver você com seus joelhos prostrados, com o seu coração aquecido e com os seus olhos em lágrimas sinceras, buscando a Ele, clamando a Ele, rogando por Ele, pedindo a Ele, suplicando a Ele, se humilhando na presença dEle, para que a poderosa mão dEle possa se estender ao seu favor, e Ele dá ordem aos anjos dEle ao nosso respeito, e nos abençoar, só para que Ele possa ouvir os lábios daquele que é abençoado por Ele, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Deus na minha vida. Glorificado seja o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, seja exaltado entre as nações, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, oh glória. Então todas as atitudes do nosso Cristo, todas as atitudes do obreiro perfeito, a saber, Jesus de Nazaré, são atitudes que nos levam a aprender com Ele, cada palavra que Ele falava, por onde Ele caminhava, da forma que Ele agia,
são um aprendizado para que a igreja possa cada vez mais se espelhar em Cristo, para que nós possamos ter uma vida cada vez mais conectada com Deus. E Jesus Cristo, ele, ao tempo todo, quando você começa a ler os seus feitos, quando você começa a ver a sua biografia, você começa a estudar a respeito da pessoa de Jesus Cristo sempre está orando. Nos seus 3 anos e meio de ministério, quando ele começou a exercer e a colocar em prática mesmo, falar como dizer do outro, né? Começou a suar a camisa mesmo, começou a trabalhar, Jesus Cristo, ele sempre estava orando. Acho algo muito peculiar na história de Jesus, que quando ele terminava de ministrar um sermão, quando ele terminava de falar, quando ele terminava de pregar o evangelho que ele mesmo estava estabelecendo naquele momento, você lê que quando ele termina e ele despede a multidão, você não vê ele indo nem para um lado e nem para o outro, para a casa de alguém, sentar, conversar, dialogar, comer, não. Você vê ele indo para o monte, você vê ele indo para o deserto, e você lê lá bem assim, ó, e retirou-se e foi para algum lugar, um deserto, ou orar. Jesus Cristo sempre buscava um diálogo com o Pai. Jesus Cristo sempre estava conectado com o Pai. Hora nenhuma Jesus Cristo deixa de orar, hora nenhuma ele se ausenta de alguma oração. Se tinha uma coisa que Jesus Cristo gostava e deixou diversos exemplos para nós, e até nos ensinou como a oração do Pai Nosso a orar, era a oração. Jesus Cristo, ele não parava de orar 1 minuto sequer. A saber, o início do ministério de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, inicia-se também na oração. Após ali o término do seu batismo, no capítulo de número 3 do livro de Mateus, a palavra do Senhor vai dizer que algumas coisas acontecem, o céu é aberto, o Espírito Santo em forma corpórea vem sobre Jesus Cristo, e ouve-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado. No batismo de Jesus Cristo acontece 3 coisas que eu acabei de citar aqui, fantásticas. 1, o céu se abre. 2, o Espírito Santo vem sobre ele. 3, uma voz do céu que fala com ele. Bendito é o homem que tem sobre a sua cabeça o céu aberto. Bendito é o homem que tem sobre a sua vida o Espírito Santo. E bendito é o homem que ainda ouve a voz do Eterno. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Rei da Glória, Rei da Glória. Como está difícil cada vez mais isso acontecer. Quando você depara com uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vê que ela é totalmente diferente. A Bíblia vai narrar que quem é cheio do Espírito Santo, como Moisés era cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, a sua face brilhava. A palavra do Senhor vai dizer que como alguém é cheio do Espírito Santo, quando Estevão era cheio do Espírito Santo, a sua face era como a face dos anjos, brilhava. Todo mundo que é cheio do Espírito Santo, quando ele chega em um determinado ambiente, o ambiente muda. Se o ambiente está de guerra, agora o ambiente se torna de paz. Se o ambiente está triste, agora o ambiente fica alegre. Se o ambiente é de conversas paralelas, casuais, agora o ambiente se torna um ambiente de Bíblia e de espiritualidade. Porque quem é cheio do Espírito Santo muda todo o ambiente aonde ele chega, porque aonde ele chega o Espírito Santo está com ele e exala por todo o ambiente em que ele está. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o céu está aberto, ele tem intimidade direta com o Senhor. Ele fala e as coisas simplesmente acontecem, pastor Benhur. Lembra do profeta Elias? O céu aberto sobre a vida daquele homem. Ele simplesmente abria a boca e falava: a partir de hoje, segundo a minha palavra, não chove. Pronto, e acabou.
Por quê? Porque ele tinha um céu aberto, ele tinha a chave, ele tinha uma conexão com Deus direta. O que ele falava, acontecia. Homem que é homem de Deus, mulher que é mulher de Deus, ancião que é ancião de Deus, jovem que é jovem de Deus, tem que ter cuidado até no que vai falar. Tem que ter muito cuidado no que vai expressar, porque às vezes ele libera uma palavra de maldição que não era para ter falado, e às vezes também ele libera uma palavra de bênção que não é no momento ainda de acontecer. Ele tem que ter a sensibilidade do que falar, quando falar, porque o céu é aberto sobre a cabeça dele. Ele tem intimidade, as palavras dele vêm direto do céu. O que ele fala, Deus anota e faz, para que o nome dele seja glorificado. Homem de Deus, mulher de Deus, ele ouve a voz do Senhor. Assim como você está ouvindo a minha voz que sai por essas caixas de som através desse microfone. Existe uma intimidade com aquele que ora, oh glória, com aquele que busca a presença do Senhor. Ele consegue falar com Deus e ele consegue ouvir Deus. O contato dele é muito forte com o Senhor. Aquele que ora tem intimidade poderosíssima com o Eterno. Se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos já ouviu a voz do Senhor? Não no coração, não sentiu, mas ouviu a voz do Senhor. Eu te aconselho a buscar experiências com Deus. Cada vez mais que você tem uma experiência com Deus, mais a sua fé é alicerçada, para quando as adversidades vier sobre você, você lembrar daquelas experiências que o Eterno te deu, e você entender, eu posso estar passando por uma dificuldade hoje, mas eu tenho uma história de vitória, porque o céu já está aberto sobre a minha cabeça, o Espírito Santo é sobre mim, eu escuto a voz do Senhor. Logo, logo esse vento vai passar, logo, logo esse problema vai passar, vai tudo se tornar bênção na minha vida, o mar vai se aquietar, o vento vai se aquietar, vai tudo se tornar bonança, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Intimidade com o Senhor. Busca ter intimidade cada vez mais com o Eterno. Busca cada vez mais se aproximar dele na santidade, no jejum, na oração e principalmente na palavra, porque ele vai se revelar para você. E bendito é aquele em que Deus se revela para ele. A história dele muda e o nome do Senhor é glorificado. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Nós temos na história cada vez mais muitos homens que buscaram cada vez mais a presença do Senhor. Nós temos na história cada vez mais mulheres que buscaram cada vez mais a presença do Senhor, que buscaram ter intimidade com o Senhor, que buscaram cada vez mais se conectar com o Senhor. O próprio Deus exige que nós nos conectamos a Ele, que nós buscamos a Ele. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, deixou bem cravado, bem escrito: clamas a mim, e o teu Deus não está morto, e respondeste-ei. O teu Deus é de respostas. Você vai ouvir a voz dele, você vai ter resposta da parte dele. Clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas e que não. Jesus tem uma surpresa para você. Quando você resolve clamar a Deus, além dele te responder, além do que ele
tem reservado para você ser grande, Ele ainda, além daquilo que você pede, Ele te dá uma surpresa só para ver o seu coração mais feliz ainda. Oh, glória! Tá difícil? Ora. Tá difícil? Chora. Tá difícil? Clama. Tá difícil? Roga. Tá difícil? Pede. Tá difícil? Implora. Tá difícil? Chora aos pés dele. Tá difícil? Vem para a igreja orar. Tá difícil? Vai para dentro do seu quarto orar. Tá difícil? Sobe o monte e vai orar, porque as portas vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. A oração é uma chave que o Eterno deixou para a igreja. A oração é uma chave que o Eterno deu para a igreja. E ele falou bem assim: quando você quiser se conectar a mim, a chave é a oração. Não precisa ficar triste pensando que ninguém está te olhando, te vendo, que você está abandonado, porque eu deixei registrado no Salmo de número 46: eu sou o socorro bem presente na hora da tua angústia. Está angustiado por causa desse problema? Vai orar, vai buscar. Apóstolo Pedro nos ensina e diz lá nas cartas: despoja, coloca, derrama toda a sua ansiedade aos pés de Jesus. Está prestes para poder acontecer um grande avivamento nesse planeta Terra. Está prestes a acontecer um grande avivamento no globo terrestre. Mas para poder acontecer um avivamento, pastor Benhur, é necessário que uma coisa aconteça: um caos. Em toda a história, quando aconteceu um avivamento, o mundo estava um caos. Tudo estava um caos. As coisas estavam terríveis. Na economia, na política, em todas as áreas. E olha ao seu redor. Olha para a tua esquerda, olha para a tua direita. Você consegue ver saída? Você consegue ver coisa boa? Você consegue ter esperança? Quando você olha para a política, você tem esperança, sim ou não? Quando você olha para a economia do seu país, você consegue ter uma esperança, sim ou não? Quando você começa a olhar para as catástrofes naturais que estão acontecendo, pestes, terremotos, inundações, você consegue ter esperança, sim ou não? É a hora que acontece um avivamento. É a hora que a igreja começa a clamar. Aleluia. Quando as coisas vão se afunilando, é a hora que a igreja procura dobrar o joelho. Quando as coisas vão afunilando, é a hora que a igreja começa a chorar. Quando as coisas vão se afunilando, é a hora do coração aquecido. É a hora de ser cheio do Espírito Santo. Deus precisa de uma pessoa, mas quem dera se fosse muitos. Deus precisa de uma pessoa, mas quem dera se fosse muitos. Aceleraria o processo. Quando eu falar essas palavras difíceis, você não grava não, pastor. Ela é tão difícil que eu nem sei falar. O que vai acontecer? Quando Deus tem um homem, uma pessoa, uma mulher, com o coração no altar, Deus muda a história de um bairro. Deus muda a história da vizinhança. Deus muda a história de um município. Deus muda a história de uma capital, de uma metrópole, de um estado, de um país.
A maior bomba no inferno é um coração cheio do Espírito Santo e olhos cheios de lágrimas sinceras diante do Senhor. Quando você se dispuser a buscar a Ele, na sua totalidade, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, se oferecendo como sacrifício perfeito, vivo, agradável ao Senhor, você vai ver a mão dele se movimentar ao seu favor. Quando você resolver se entregar sem nenhuma reserva, quando você colocar tudo no altar, você vai contemplar e vai começar a testemunhar a mão de Deus ao seu favor. Deus, Ele vai mudar a sua história. Se você não sente, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, me incomoda a orar. Espírito Santo, me lembra de orar. Se tem uma coisa que o Espírito Santo tem prazer é de ver você e o Eterno conversando. Para que com gemidos inexprimíveis Ele possa interceder por você, porque não sabemos orar como convém. Mas até a atitude de ir ao quarto e dobrar o joelho, Ele já começa a ver a sua intenção. Experimenta, fala com o Espírito Santo assim: Espírito Santo, eu não consigo orar de madrugada, não consigo acordar, mas me acorda 3 horas da manhã, por favor. Você vai ver que o Espírito Santo vai se incumbir de te acordar às 3 da manhã. Eu não sei qual é o mistério que tem na quarta vigília, mas eu sei que na quarta vigília Deus faz coisas extraordinárias. Eu não sei o que acontece das 3 às 6, mas eu sei que existe um mistério na oração da quarta vigília da madrugada. Lá nos Carvalhais de Manre, Abraão recebeu os anjos de manhã cedo, antes do nascer do sol. Lá no Vale de Jaboque, Jacó recebeu o guerreiro e lutou com ele e teve a sua vitória. O que acontece na quarta vigília eu não sei, mas que tem um mistério, tem. E que a história de Israel foi mudada na quarta vigília, foi mudada na quarta vigília, e a sua também pode ser mudada. Oh, glórias! Oh, aleluia! Como é gostoso estar aqui, Espírito Santo. Como é gostoso estar aqui, Espírito Santo. Como é gostoso te adorar, ó Rei da Glória. Como é gostoso cultuar ao Senhor, meu Deus. Como é gostoso estar aqui com os meus irmãos, rendendo louvores ao Senhor, Jesus. Oh,
Oh, meu Deus. Certa feita, tinha um jovem chamado Evans Roberts. Ele começou a estudar, foi para uma academia. E lá na universidade teológica, ele dobrava o joelho e ouvia uma voz que dizia para ele bem assim, ó, volta e ora. Aí aconteceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, até que um dia ele foi até o professor dele e falou bem assim, professor, o diabo está me perseguindo. Ele era um jovenzinho, 16 anos. O professor falou, por que, meu filho? O que está acontecendo? Ele falou assim, ó, toda vez que eu dobro o joelho para orar, uma voz vem e fala, volta para a sua cidade e ora. Aí o professor olhou assim, como que a voz dizia? Ele falou, volta para a sua cidade e ora. E eu queria que o senhor orasse para mim, para que essa voz fosse embora, porque só pode ser o inimigo que não quer me fazer tornar um acadêmico. Só pode ser o inimigo que não quer me deixar estudar a palavra. E eu quero ficar aqui até eu pegar o meu canudo. Aí o professor falou bem assim, meu filho, volta para o seu país, volta para as suas origens e faz o que essa voz está te mandando. Sabe por quê? Não, professor, ele respondeu, não sei. Aí ele falou bem assim, porque se tem uma coisa que o inimigo nunca vai mandar você fazer, é orar. Oh, glória! Ele voltou para o país de Gales. Evans Roberts prostrou o joelho dele por 10 anos. Quantos anos? Quantos anos? Ele começou a orar. E ele começou a levantar na quarta vigília, às 4:30 da manhã. E começou a buscar a presença do Senhor até às 10 da manhã. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ele se comprometeu. Quando ele tinha 26 anos, 10 anos depois, levantou-se um avivamento no país de Gales. Em 1904 aconteceu um dos maiores avivamentos que uma nação pode presenciar. Evans ganhou mais de 100.000 almas para Jesus. Mas teve outros que também ganhou milhões. Sim, mas o país de Gales só tinha 100.000 habitantes. Ele ganhou toda uma nação para Cristo Jesus. Bordéis foram fechados. Em 1904, os bares se tornaram igrejas. As minas que movimentavam a economia daquele país eram movidas por animais que carregavam o que era extraído do campo mineiro. A história vai dizer que os homens batiam naqueles animais para que eles pudessem carregar o peso. Quando aconteceu aquele avivamento, parou tudo o que estava acontecendo lá nas minas, e alguém, isso está registrado na história, perguntou, por que estão parando de trabalhar? E os homens que trabalhavam responderam, nós não conseguimos mais castigar os animais, nós não conseguimos mais bater nos animais, para que eles carregam os pesos, porque nós agora sentimos dó dos animais, pena dos animais, porque o Espírito Santo de Deus mudou alguma coisa. Madame Guyon, lá na França, resolveu orar e a história da França foi mudada. John Wesley
resolveu orar e a história foi mudada. Kétulo Nkuma trouxe um poderoso avivamento na década de 50, de 60 e de 70 nos Estados Unidos. Billy Graham trouxe um grande avivamento, poderosíssimo, nível mundial, porque só um homem resolveu orar, uma mulher resolveu orar e buscar a presença do Senhor. Deus, Ele pode mudar a sua história. Deus, Ele pode mudar a sua história. Eu cheguei dentro de um povoado, só tinha 6 crentes. Quantos? Quantos? 3 crentes dentro de casa, 5 meses sem ir para a igreja, desanimado. E outros 3 crentes, o pastor, a mulher do pastor, o pastor, nem a mulher do pastor ia. O pastor, o diácono e a mulher do diácono, que ia para a igreja, 3. E os outros 3 nem lá botavam o pé, já tinha 5 meses. A igreja tinha mais de 20 anos, se eu não me engano, posso estar errado, eram 22 anos que aquela igreja estava aberta. E um povoado, eu te contei, estou lembrando, te contei. E o povoado pequeno, que tinha um pouco mais de 200 pessoas. Não é 200 famílias, nem 200 casas, é pessoa. Um por um, unidade. Um ano que nós ficamos lá. Eu levantava todos os dias às 4 horas da manhã e andava 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para poder voltar. No meio desse trajeto tem até hoje lá uma ladeira, que o apelido da ladeira é Ladeira do Cansa-Cavalo. Se o cavalo cansa, irmão, imagina um gordinho aqui. Ela é assim, ó, assim. Não é assim, não, é assim, ó. Minha filha, eu subia a ladeira, ela olhava para trás, passava mal, não era eu, as minhas filhas. Subia a ladeira, quando chegava no meio da ladeira, eu olhava para trás, era tão íngreme que elas passavam mal. Ficavam tontas, de tão íngreme que era 1 quilômetro, do pé da ladeira ao topo da ladeira. No pé da ladeira tinha um pé de manga, e no topo da ladeira tinha uma torre de energia, tem até hoje. Aí nós andávamos 1 quilômetro para chegar aqui, mais 1 quilômetro para subir, e mais 1 quilômetro para descer, e chegava. 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. Eu saía 4 horas da manhã, e eu andava nas 3 ruas do povoado. Uma assim, uma assim, uma assim, e aqui era a avenida de estrada de chão que passava. E eu ia de casa em casa, eu estendia as minhas mãos e dizia, Pedro 100 é de Jesus. Eu ia na outra casa e dizia, Pedro 100 pertence a Jesus. Eu ia na outra casa e dizia, Pedro 100 pertence a Jesus. Pedro 100 pertence a Jesus. Pedro 100 pertence a Jesus. Pedro 100 pertence, e orando, de casa em casa. É pequeno, podia ir em todas as casas. Quando dava 7 horas da manhã, eu ia para dentro do templo, dobrava meu joelho e orava até as 8 horas da manhã e vinha embora para casa. Em 1 ano, não deu 1 ano, deu 13 meses. Em 13 meses exatos, um povoado que tinha 200 habitantes, nós deixamos lá 73 almas crentes e convertidas para a honra e glória do Senhor. Deus pode te usar para mudar o estado de um lugar. Deus pode te usar para mudar o estado de um lugar, a situação de um lugar. Se lá no meio da sua família as coisas não estão muito bem, Deus pode te usar para mudar a situação da sua família. Se lá na sua rua as coisas não estão muito bem, Deus pode te usar para mudar a situação ruim que está acontecendo lá, naquele lugar. Se lá na empresa que você tem ou que você trabalha, as coisas não estão indo bem, Deus pode mudar a história daquele lugar. Se lá na faculdade, Deus pode mudar a história daquele lugar. Se no meio da igreja, do ministério, está indo algumas, Deus pode mudar a história. Nós temos que buscar a presença do Senhor e orar. Nós temos que buscar a presença do Senhor e clamar. Nós temos que buscar a presença do Senhor e chorar aos pés dEle.
Eu cheguei agora na cidade que eu estou, chamada Divisa Alegre. É a última cidade do Vale do Jequitinhonha. Eu fui remanejado para lá dia 22 de dezembro de 2023 agora. Tem 7 meses que nós estamos lá. Eu cheguei naquele lugar e falei assim com Deus: Pai, por que o Senhor me trouxe para cá? Qual é o seu propósito na minha vida aqui neste lugar? Por quê? Porque quem ora entende que não é ele que faz, mas é Deus que faz através da vida dele. Não é ele que chega e fala, eu faço, eu arrumo, eu organizo, eu delego. Não. É você pedir ordem àquele que é o dono. Me apresenta o seu projeto, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor disse para mim, ora e coloca a minha igreja para orar. Eu comecei a orar. E eu comecei a colocar a igreja para orar da seguinte maneira. Todos os dias, de segunda a sexta, nós entramos, eu vou para a igreja às 4:30 da manhã. E saio 7 horas da manhã. Todo dia, segunda a sexta, todo dia. Ao meio-dia, a 1h da tarde. E às 22 horas até às 23 horas da tarde. Quando eu posso ir nos 3 horários, eu vou nos 3 horários. Mas o horário da manhã é meu, que eu não sou menino, né? O horário de meio-dia eu escalo um obreiro, e o horário das 10 horas eu escalo outro obreiro ou um líder de algum departamento. E a igreja começou a orar. E a igreja começou a buscar a presença do Senhor. O meu pastor regional, meu líder, a qual estou debaixo da cobertura espiritual dele, ele foi lá e virou para mim e falou bem assim, eu sou nascido e criado aqui. Eu acho que naquela época eu tinha 4 para 5 meses que eu estava lá. Ele falou, eu sou nascido e criado aqui. Eu nunca vi essa igreja tão espiritual. O que você está fazendo? Eu falei, em primeiro lugar, eu não faço nada. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus está trabalhando através das nossas orações. A oração, ela tem um poder de mudar o quadro de qualquer situação. Oh, aleluia. Eu não sei falar, mas o pastor Benhu sabe. Como é o nome daquele chinês lá que tem a maior igreja do mundo? Esse daí. Pastor David. O pastor David, ele tem uma política de trabalho dentro da gestão dele. Eu li sobre ele, sobre a biografia dele. E lá nos escritos a respeito do ministério dele está escrito que ele não aceita nenhum obreiro dele que ora menos do que 3 horas de oração. Jesus Cristo está no Getsêmani, orando, porque ele sabia o tamanho da luta e da prova que ele ia passar. E os seus discípulos vão dormir. Jesus Cristo, no Getsêmani, estava numa prensa de azeite, entendendo o tamanho do problema que ele ia enfrentar pela frente. Mas ele venceu porque ele estava orando e buscando a presença do Pai. Adão ele foi derrotado no jardim comendo. Jesus Cristo foi vencedor em um jardim, em jejum e oração. Getsêmani é um jardim, no Monte das Oliveiras, e o texto que eu li está escrito,
e ele ia orar como fazia costumeiramente. Oh, glória. Nós precisamos ter o costume de orar. Como você tem o costume de fazer as suas coisas diárias, faça da oração um costume para a sua vida. É impossível você ter acesso a Deus de qualquer uma outra forma, se não for por intermédio da oração. A palavra do Senhor vai nos ensinar e vai nos dizer a respeito do tabernáculo, que era dividido ali em 3 partes. Átrio, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O teu corpo, ele é tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. Todas as vezes que você se coloca a orar, você está aqui no pátio. Aqui tem um altar, e aqui a carne é sacrificada. Então é por isso que quando você começa a orar, com 2 minutos de oração você perde e começa a pensar nos seus problemas. Depois você retorna à oração de novo, e aí você começa a pensar nas suas dívidas. Daqui a pouco você retorna à oração de novo, daqui a pouco você começa a pensar no seu trabalho, daqui a pouco você retorna à oração de novo. Isso é uma guerra que está tendo entre a carne e o seu espírito, porque o seu espírito quer chegar lá no lugar santo dos santos, mas a sua carne não quer ser crucificada, sacrificada. Mas você consegue vencer essa etapa com a insistência, e você chega até o lugar santo. No lugar santo é o lugar da comunhão, da mesa, dos pães, do candeeiro e de um objeto que eu quero parar nele para que você possa entender a respeito do contato com Deus, que é o altar de incenso. Enquanto aqui fora tem o altar que sacrificava a carne, aqui dentro tem um altar que te leva a ter comunhão e acesso a Deus. Depois que você passa pelo lugar santo, que você vai chegar ao santo do santo, que o sumo sacerdote ia entrar ao santo do santo. O que dividia um ambiente do outro era uma cortina, E essa cortina precisava ser rompida para que o sacerdote, o sumo, poderia ter acesso até o que estava lá dentro, que era a presença de Deus. Só que para ele poder passar por essa cortina, ele não poderia ir andando simplesmente, porque os seus passos não te dá nenhuma legalidade para que você se torne íntimo de Deus. Aonde os seus pés te levam, não te dá legalidade para que você tenha um contato direto com a glória do Senhor. Eu já fui pregar em tal lugar, eu já fui fazer missões em tal lugar, os meus pés me levaram. Não, isso não te faz íntimo do Senhor. Mas ele também não poderia pegar com a mão e abrir a cortina e simplesmente entrar. Por quê? Porque mão fala de obras. E não é as suas obras que faz ter intimidade com Deus. Eu dei cesta básica para fulano, obras. Eu ajudei Beltrano, obras. Eu fiz o bem para Ciclano, obras. Não é as suas obras que faz te dar o passe para que você possa entrar até o Santo do Santo e ter um contato direto com o Eterno. Mas ali tem um altar e é um incensário. É a sua oração, que simboliza as suas lágrimas, a sua oração. Então o sumo sacerdote pegava o incensário e empurrava. E através do empurrar do incensário, aquela grossa e pesada cortina era aberta.
Porque as suas mãos não te dão legalidade, os seus pés não te dão legalidade, mas a sua oração. A sua oração é capaz de abrir o céu sobre a sua cabeça. A sua oração é capaz de vir e fazer o Espírito Santo vir sobre você. A tua oração faz você ao pé da sua orelha direita ouvir a voz do... O que te dá legalidade para que você se torne íntimo do Senhor é simplesmente a oração. É a chave para que o céu possa se abrir e o nome do Senhor ser glorificado. Naquele lugar tinha 2 seres esculpidos. E um tinha uma asa apontada para baixo e apontada para cima. E o outro de frente tinha uma asa apontada para baixo e uma outra asa apontada para cima. A asa que estava apontada para baixo e a ponta da asa apontada para baixo e a ponta da asa apontada para cima, o que estava para baixo estava indicando que é ligado na terra. E quando é ligado na terra, no meio dos 2 seres se manifesta a minha presença. Pastor Bem, eu posso fazer uma oração? Se coloca de pé no nome de Jesus. Deus, Papai, nos abençoa poderosamente. Que nós sejamos cada vez mais íntimos do Senhor. Que nós sejamos cada vez mais cheios da sua presença. Que o seu nome seja cada vez mais glorificado. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, venha Espírito Santo sobre nós. Manifesta o seu poder, Espírito Santo. Manifesta a sua presença, Espírito Santo. Manifesta, ó Espírito Santo, com línguas repartidas como de fogo. Reaviva a tua obra, Espírito Santo. Araia baracatuia doloa manaraguea manahashoeia davash. Cura os enfermos, Espírito Santo. Cura os enfermos, Espírito Santo. Eu não sei se você entrou aqui com a enfermidade, bota a mão nessa dor, bota a mão nesse caroço, bota a mão nessa enfermidade agora. No nome poderoso de Jesus de Nazaré, bata e retirada agora a enfermidade, em nome de Jesus, saia, saia, no nome poderoso de Jesus. Portas se abram, prosperidade venha, sejam abençoados no nome de Jesus. Causas que para os homens são impossíveis, torna possível agora no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Corações endurecidos, eu peço agora ao Senhor, esmiuça esse coração com a sua unção, porque está escrito em Isaías 28:10, que a sua unção é que esmiuça o jugo do pecado desse homem, desse adolescente, desse jovem, dessa mulher, desse ancião que ouve a sua palavra e não quer aceitar ao Senhor, não quer se render aos seus pés. Seja agora jugo do pecado esmiuçado pela unção do Senhor, agora no nome de Jesus. Trabalha poderosamente, Espírito Santo. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Oh, Rei da Glória. Oh, meu Deus. Pode adorar, pode glorificar, pode exaltar.
Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode buscar essa presença hoje à noite, de você buscar em oração renovo espiritual, restauração para a sua comunhão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Derrame no coração na presença do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então, louvado seja o nome de Jesus. Tu deixares voltar. Podeis assentar adorando e bendizendo ao nome de Jesus. Coisa boa é quando nós possamos ser alimentados pela palavra que nutre a nossa alma. E no templo do Senhor, cada um diz glória por aquilo que Ele é em nossa vida. Quero até convidar, aproveitando o ensejo dessa palavra, nós estamos há poucos meses, menos de 3 meses, para a nossa grande celebração da Santa Ceia da Unidade, dos 46 anos da igreja, será dia 14 de setembro. Mas nessa próxima semana, nós vamos ter uma semana de jejum e oração. Está aí, né? A partir do dia 22 ao 26, todos os dias, todo o nosso ministério estará voltado a orar. Então, se você quer colocar em prática esta palavra, venha para o culto, venha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e tenha certeza que os céus vão se abrir para você. Agora, não esqueça uma coisa: Estevão, quando viu o céu aberto, se eu não me engano, ele estava sendo o quê, irmãos? Não, ele estava sendo abraçado, elogiado, né? Não é isso, pastor? Ele estava sendo elogiado de todo mundo, não, ele estava sendo... Toda vez que crente começa a orar, muitas vezes as coisas vão tentar vir em contrário, mas você tem que lembrar que Estevão não desanimou, continuou orando, tomando pedrada, mas ele viu os céus abertos. Eu tenho certeza que Deus vai abrir céu para muita gente, e a glória do Senhor vai continuar sendo manifesta. Quem crê em nome de Jesus? E a igreja vai ser avivada. Todo o pecado, todo expurgo, toda imundícia tem que ser tirado. E nós, quando oramos, o Senhor santifica o ambiente, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é santo. Amém? Deus abençoe o pastor Heverson por essa palavra. Os irmãos desejam que ele retorne aqui em nome de Jesus. Amém? Setembro você está de volta, estou sabendo, né? Seu empresário disse que você volta, Robertinho. Brincando. Ele falou que setembro você está aí? De agosto? Amém. Deus abençoe. Você já está convidado para estar no meio de nós, em nome do Senhor. Vamos ofertar ao Senhor Jesus. Esse é o momento da nossa adoração. Queria pedir autorização da igreja. Os irmãos sabem que a nossa oferta missionária é direcionada para os nossos missionários. São 8, mais ou menos, que a igreja mantém. Mas hoje eu gostaria de tirar uma oferta muito especial ao pastor Heverson, que está retornando. Quando você vai retornar? Mês que vem? Para dia 1º de agosto? Que você vai embora. Já vai embora, varão? Ué, você nem vai ficar em São Pedro para pregar amanhã? Senhor, Deus tem misericórdia. Então, que ele possa levar essa ajuda financeira da igreja. Ele tem trabalhado incessantemente naquela cidade, trabalha por amor à obra do Senhor, e que nós possamos fazê-lo, e eu tenho certeza que não vai faltar na sua casa. Senhor Deus e Pai, nós vamos ofertar a Ti nessa noite. Deus, alegres e contentes, Senhor Jesus, por essa palavra que nos alimentou,
E nós agora, Senhor, vamos tirar uma oferta especial, direcionada a teu filho, que estará retornando à sua cidade ali no Vale de Jequitinhonha, está, Senhor, pregando o evangelho, Senhor, da transformação. Que esta palavra, Senhor, possa trazer vida ao coração daqueles que ouviram em nome de Jesus. E que nunca falte o pão sobre a mesa de cada um dos teus filhos. Traga abundância na casa dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Eula, vem louvar a Deus com um cântico espiritual ao Senhor. E nós ofertaremos ao Senhor Jesus.